Olá, amigos do canal, seja bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, é muito bom estar com você. Esse é um espaço que foi criado para você. Se você já conhece o canal, se você já é inscrito, é muito bom estar com você aqui mais uma vez. Estamos hoje dando continuidade ao nosso projeto de estarmos falando da introdução dos livros da Bíblia. Está muito bom esse projeto, está gostoso falar da palavra. Tenho sido edificado, aprendido muito com aquilo que eu tenho lido. E é muito bom estar falando da palavra. É a nossa intenção falar da palavra. Dar o valor devido que a Bíblia merece. Porque nós cristãos acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. E nós acreditamos que a Bíblia, ela precisa e merece ter a nossa reverência, o nosso respeito. E é assim que nós tratamos esse livro sagrado. Com respeito e com reverência. E também nós consideramos que a Bíblia, a Bíblia é o remédio para o nosso espírito e para a nossa alma. Assim como nós tomamos um remédio, quando nós estamos doentes, assim nós temos a Bíblia, que nós podemos abrir e ler a hora que a gente quer. E o que é melhor? De graça. Então, nós consideramos a Bíblia aquilo que nós gostamos de fazer. A Bíblia é aquilo que nós temos de mais importante. Então, nós estamos aqui fazendo aquilo que nós mais gostamos. Falar da Bíblia, da introdução dos livros da Bíblia. Nós já falamos, nesse nosso projeto, nós já falamos dos livros, começamos pelos Evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Falamos do livro de Atos, que eu também considero Atos do Espírito Santo, que é o livro histórico do Novo Testamento. E agora nós vamos dar continuidade falando das cartas que Paulo escreveu às comunidades, às igrejas e às pessoas que ele conheceu. Paulo, nessa vida de itinerante, pregador itinerante, Paulo foi considerado até um mochileiro, pode ser considerado um mochileiro, né? Com seus parceiros de viagem, né? Barnabé, Silas e outros mais. Marcos, podemos dizer o nome de Marcos, né? Lucas, o médico, escreveu os escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas. Outros mais, enfim, outras pessoas mais que Paulo teve como companheiro de viagem e mochileiro. E Paulo escreveu cartas às comunidades, às pessoas e às igrejas. Paulo conheceu pessoas que provavelmente ele nunca mais viu depois. E naquele tempo não era como hoje, que poderia se resolver através de uma chamada de vídeo, uma mensagem de texto, uma ligação. Naquela época era através de cartas, e muitas delas Paulo não conseguiu nem mais ver o rosto. Então Paulo expressava através de cartas, e essas cartas nos chegam às mãos nos dias de hoje. Para nós é uma alegria, uma honra muito grande poder ler essas cartas que Paulo escreveu do fundo do seu coração e da sua alma para aquelas pessoas que ele conheceu, ensinamentos para as igrejas que ele fundou, que ele criou. Essas cartas de Paulo nos dão base, nos dão ensinamento, nos dão fundamento, estrutura para sermos cristãos, nesse mundo tão difícil que nós vivemos no dia de hoje. Então nós vamos hoje dar início às cartas que Paulo escreveu às suas igrejas, as igrejas que ele fundou e aos seus amigos. E nós vamos falar hoje da introdução da carta aos Romanos, que poderíamos colocar um título de Um Público Mais Exigente. Que livro você gostaria de levar para uma ilha deserta? Pense consigo mesmo. Romanos 1,8 diz o seguinte: Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Imagine você matriculado num curso de retórica, onde você tem que aprender a falar, né? Um curso de retórica na universidade. E a sua tarefa é o seguinte: você tem que fazer um breve discurso sobre o sentido da vida. O que você faria, o que você escreveria? E depois de xícaras de café, à tarde da noite, até tarde da noite,
e você vai pensando, meditando, delineando sobre a fé cristã e o que significa para você, né? O que essa fé significa para você e como você vive ela. Muito tempo você dedica a essa tarefa. Se imagine nisso, você a noite toda pensando o que falar, o que fazer, como fazer essa lição que você tem na sua universidade de retórica, que é falar em poucas palavras o sentido da vida através da sua fé cristã. E você, afinal, você pensa, esse discurso pode ser a única expressão de fé que seus colegas de classe vão ouvir. Se imagine você dentro de uma universidade, né, como a gente está falando, e você é o único cristão ali daquele meio. E o professor te dá essa incumbência de, em poucas palavras, você falar do sentido da vida. E você tem a oportunidade de falar sobre o sentido da vida para essas pessoas, você obter uma boa nota nesse curso e, ao mesmo tempo, você evangelizar alguém e você falar para as pessoas o que é ser o sentido da vida segundo o pensamento cristão. Mas, e se pedissem que você publicasse o seu discurso na internet? Em vez de algumas dezenas de ouvintes, você ia ter milhares de pessoas que vão ler. Imagine agora o seu professor pedindo para você publicar isso na internet. Sem dúvida, você dedicaria muito mais tempo nesse conteúdo de preparação aí, com certeza, não é? Você tem que falar para uma multidão. Uma coisa é você falar para um grupo de alunos, colegas, outro para uma multidão de milhares na internet a respeito daquilo que você pensa da vida segundo a ótica cristã. Agora deixe sua imaginação ir um pouco mais longe, né? Você já fez o teu trabalho para os seus colegas, você fez para a internet e agora eles pedem para você fazer esse trabalho seu, você adaptar esse trabalho seu para que ele saia uma reportagem de capa de uma revista muito conceituada ou um jornal. Como você reagiria, né? Essa matéria ela vai sair tanto em revista material impresso como online na internet. Você vai ter uma oportunidade de falar para todas as pessoas dessa revista conceituada a tua visão de fé segundo o cristianismo. Como você reagiria a isso, né? Eu acredito que nós ficaríamos muito tensos, porque imagine que essa mesma revista ela possui vários leitores que são conceituados, que são exigentes e sofisticados. E são pessoas que são difíceis de, às vezes, de falar para eles, né? E ao escrever para essas pessoas, eu acredito que você debruçaria minuciosamente sobre cada palavra, né? Polindo frases, você escolher frases para falar e você cuidar para que seus pensamentos estivessem completos e bem explicados. Quando nós falamos por um público mais exigente, nós selecionamos o que falamos, pensamos mais e cada palavra que nós falamos procuramos colocar num lugar bem colocado. Nós podemos visualizar um processo semelhante nas cartas que o apóstolo Paulo escreve. Algumas delas eram destinadas como os seminários de faculdade, né? A um pequeno grupo de pessoas que ele conhecia pelo nome, mas muitas vezes eram compostas de conselhos afetuosos e pessoais e até repreensões paternais. Realmente, muitas cartas de Paulo eram escritas para comunidades pequenas e para pessoas que ele conhecia pelo nome, como por exemplo, as cartas a Timóteo, que ele escrevia para a pessoa que ele conhecia muito bem e ele dava conselhos, como de um pai para um filho. Mas, Romanos, esse livro, essa carta, o próprio título desse livro
ele traz à mente a imagem do império poderoso que dominava o mundo. Aqui nessa carta, Paulo está escrevendo simplesmente para as pessoas que viviam no império mais poderoso da terra. Uma coisa é escrever para amigos, outra coisa é escrever para pessoas que nós nunca vimos e que nós sabemos que vivem no centro do mundo. Imagine se nós tivéssemos hoje, que escrever uma carta para pessoas de Nova York ou de algum lugar da Europa que nós nunca conhecemos, que nós sabemos que são pessoas sofisticadas, exigentes e que nós vamos ter que ser muito inteligentes para estar explicando para eles a nossa visão de cristianismo. É isso que está acontecendo aqui, que acontece aqui nessa carta de Paulo aos Romanos. Roma dominava o mundo ocidental nessa época. Para as pessoas daquela época de Paulo, Roma era o centro do mundo em todos os aspectos, A lei, a cultura, o poder e conhecimento, tudo girava em Roma. Uma carta endereçada a essa sofisticada audiência tinha que ser realmente impressionante. Paulo teria que ser impressionante ao escrever essa carta aos Romanos. E eu posso dizer que Paulo conseguiu ser impressionante. Paulo foi fantástico ao escrever essa carta. Em Romanos, o brilhante Paulo estabelece todo o escopo da doutrina cristã. Paulo ele deslanchou toda a doutrina cristã. Abra um parêntese aqui. Eu acredito que Paulo ele foi o homem que mais entendeu a missão de Cristo na terra. Ele foi o homem que mais entendeu a missão de Cristo na terra. Não tenho medo de falar isso. Medo nenhum de afirmar o que eu estou dizendo. Naquela época ainda, era passada oralmente de cidade em cidade aquilo que as pessoas queriam ensinar. E Paulo, ele consegue ser magistral ao passar adiante com toda maestria a doutrina cristã. Paulo, ele consegue passar perfeitamente o cerne da doutrina cristã, ainda mais naquela época, não é? Como já dissemos aqui, que se passava de boca a boca, era uma coisa oral, de cidade em cidade. Paulo, ele queria convencer esses leitores exigentes de Roma de que Cristo tinha as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Síntese em um volume único. Algumas cartas de Paulo, ele teve que fazer uma explanação em 2 volumes, como o 1º e 2º Coríntios, mas em Romanos, Paulo ele consegue explanar tudo, fazer uma síntese num volume só. Apreciadores de literatura costumam ouvir perguntas do tipo: que livro você gostaria de ter caso fosse para uma ilha deserta? Pergunta interessante essa, Um autor vitoriano, ele deu uma resposta clássica, o livro que queria levar o guia prático para a construção de navios. Seria óbvio isso, Para estar numa ilha, nós iríamos querer um livro que nos ensinasse a construir navios para sair dela. E se alguém fizesse essa pergunta a respeito de um único livro da Bíblia? Se alguém perguntasse para você, se você tivesse a oportunidade de ter um livro só, de toda a Bíblia, qual livro você gostaria de ter? Muitos cristãos escolheriam Romanos. Eu acredito que sim. Porque ele é compacto o suficiente para caber nas páginas de uma revista. Como ler Romanos? Esse é um livro a ser saboreado devagar e com atenção, Não dá para ler Romanos correndo. Paulo ele procura desenvolver um argumento e a sua lógica vai se desdobrando. Paulo ele sabia
o que estava falando. E ele sabia chegar onde ele queria através das palavras, né? Gosto muito que Paulo usava muito, tão falado método socrático, né? Que é de perguntas e respostas. Paulo, para estar falando para esses povos, ele não era um qualquer. Era um homem que conhecia de filosofia, ele conhecia de teologia. Paulo era um profundo conhecedor da filosofia, tanto os lugares que ele teve como Grécia, tanto quanto Roma. Paulo ele conhecia os métodos de falar e de convencimento de retórica. Então Paulo ele é maestro nessa situação de estar falando e convencendo as pessoas a levar aonde quer que ele queria e convencer as pessoas dos seus erros. Paulo sabia usar retórica, sabia usar filosofia e os métodos dos filósofos para estar convencendo as pessoas de que elas necessitavam de um Salvador. Porque dizer que uma pessoa precisa de um Salvador, ela é inútil se a gente não conseguir mostrar para a pessoa que ela precisa. E Paulo sabia fazer isso com maestria, está fazendo isso nesta carta, nesse livro de Romanos, né? Paulo ele vai desdobrando seu pensamento, né? Pensamento por pensamento. Desde o primeiro capítulo, Paulo ele já deslancha isso. Há muitos versículos conhecidos em Romanos. É um dos livros que tem vários versículos, né, que a gente conhece. Observe-o, cada um deles, né, em seu contexto, como parte de uma explanação geral do autor. Devemos prestar muita atenção nesses versículos muito famosos que Paulo fala nesse livro de Romanos, para que nós possamos entender aquilo que ele quer nos passar. Romanos ele se divide em seções bem nítidas. Os capítulos 1 e 3 introduzem o livro e apresentam a necessidade das boas novas do Evangelho. O fim do capítulo 3, considerada a passagem teológica central da Bíblia, ela condensa num breve parágrafo a essência da mensagem daquilo que Paulo quer passar. Os capítulos 4 e 5 explana muito bem que é a justificação pela fé. Paulo aqui ele deixa bem claro, ele defende isso aqui. A salvação é pela fé. Paulo ele bate muito naquele pensamento judaico aqui nesse livro, quando eles defendem que é preciso ser judeu, ser circuncidado. Mas Paulo ele foi quebrado, porque ele era judeu dos judeus, ele era praticante fervoroso. E aqui nesse livro de Romanos ele defende arduamente e ele consegue deixar bem claras as suas ideias. A salvação vem pela fé, né? E aqui ele deixa bem claro isso. Os capítulos 6 a 8 discutem o desenvolvimento do evangelho na vida cristã. Como o evangelho ele deve ser usado na vida cristã do dia a dia, né? Paulo aqui ele faz uma pausa nos 3 capítulos seguintes, que é do 9 ao 11, para conectar seu argumento à história dos judeus no Antigo Testamento. Paulo ele não deixa esquecer o Velho Testamento. Ele faz uma ponte bem feita também. Aliás, essa é uma característica daqueles que foram os grandes pregadores do Novo Testamento. Eles não esqueceram o Velho Testamento. E eles sempre estavam fazendo uma ponte ligando Jesus Cristo ao Velho Testamento. E Paulo faz isso com maestria aqui nesse livro. A partir dali, ele passa a dar conselhos práticos sobre questões específicas. Dos capítulos 12 ao 16. Vai ser preciso tempo, né, da nossa parte e uma concentração para a gente compreender plenamente os ensinos de Romanos. E poucas são as pessoas que podem afirmar que tem domínio total sobre esse livro, porque ele é muito bom. E não há, porém, uma declaração concisa, numa obra sensata, né, na fé cristã que seja equivalente ao livro de Romanos. Ele é maravilhoso. Se alguém diz que escreveu alguma obra após isso aí, melhor do que Romanos e Paulo, a gente pode dizer que defende e explana tão bem a fé cristã que não existe. Paulo é o nosso teólogo, ele defende a fé cristã com maestria. Ninguém fez isso melhor do que Paulo.
pontos altos em Romanos. Capítulo 3, resumo do livro. Separe tempo para refletir sobre os versículos que nós vamos ler nesse capítulo. Capítulo 7, as lutas de Paulo contra o pecado. Sim, Paulo lutou muito contra o pecado. Capítulo 8, a triunfante conclusão de Paulo para essa grande sessão sobre a vida cristã que é o pecado. Capítulo 12, instruções práticas e diretas de Paulo a respeito da vida. Essa é a carta de Paulo aos Romanos. Um homem que estava lá na sua vidinha normal, nasceu na sua cidade de Tarso, entrou para estudar, e ele foi um dedicado estudante da palavra judaica, fervoroso para seguir as leis e mandamentos judaicos, e Deus observou para a dedicação dele, e esse homem que começou se dedicando e se tornando uma referência na sua religião, e numa perseguição aos cristãos, ele se converte e termina sua vida pregando em Roma, no centro nervoso do mundo. Um homem que nasceu em Tarso, levou a palavra em Roma, e deu no que deu, e a palavra chegou a nós hoje. Imagine nós, nascendo na nossa cidadezinha aqui, e a gente um dia ter que pregar numa cidade, por exemplo, uma Nova York, onde as pessoas muitas das vezes são mais exigentes para ouvir, ou às vezes nem param para ouvir. E talvez nós tenhamos que convencer, além de convencer essas pessoas de que existe um Deus, nós temos que convencer que elas precisam desse Deus. Porque uma coisa é dizer, existe um Deus. A outra coisa é falar, você precisa desse Deus. E Paulo fez isso com maestria em Roma. Tanto é que a igreja fundada em Roma, ela se estabeleceu. Até nos dias de hoje, nós temos a igreja em Roma. E o evangelho chegou em todo o mundo. Meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando, você que tem nos prestigiado aí, assistindo os nossos vídeos do nosso canal, obrigado pelo teu apoio, e nós precisamos continuar esse projeto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer na graça, no conhecimento de Deus. Precisamos que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, e só através de você nós vamos conseguir isso. Você se enganjando no nosso projeto. Se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, nos apoie, nos ajude, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, que você conhece, que você sabe que gosta de ouvir da palavra, porque nós queremos que essa palavra seja pregada. Nós estamos fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou, e de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa intenção, evangelizar o mundo. Hoje nós temos essa arma, nós temos esse artifício que é a internet, coisa que Paulo não tinha na época. Ele tinha que muitas vezes estar lá, e nós, quem sabe, podemos hoje alcançar lugares inalcançáveis através da internet, através dos vídeos. E aí eu conto muito com teu apoio, com o teu engajamento. Nos ajude nesse projeto. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu desejo que a graça de Deus te alcance, que você seja muito abençoado e próspero onde quer que você colocar a planta dos seus pés. Esse é meu desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.